Olá! Seja bem-vindo à nossa segunda aula bônus do curso de redação para o Enem. É um prazer tê-lo conosco. Que bom que você está aqui. Saiba que tudo foi preparado com muito carinho, com muito zelo, para que você possa realmente realizar o seu sonho de ingressar na universidade tão sonhada, tão almejada que você tem aí na sua cabecinha. Tenha certeza que se você praticar tudo que eu vou te ensinar, você vai chegar lá sim. A redação vai ser para você algo muito simples. E muito mais do que isso. Com o curso de redação para o Enem, você não só tirará uma boa nota na redação, você também vai se preparar para a vida, para escrever melhor, para descobrir todas as artimanhas da linguagem, desse mundo de informação, de conhecimento que nós vivemos. Hoje, na nossa aula, nós vamos explorar os pontos fáceis da redação do Enem. E aí você pode estar pensando assim, mas tem ponto fácil na redação do Enem? Tem, e eu vou provar para você. Então, vamos lá. Não esqueça de mandar qualquer dúvida que você tenha. Pode me mandar para o direct, fazer perguntas nas caixinhas de pergunta que eu abri durante a semana. Vai lá e coloque a sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer em responder e te atender. Então, vamos lá, aprenda comigo a aproveitar os pontos fáceis da redação do Enem. Que pontos seriam esses? Primeiro, o Enem, ele vai exigir de você habilidade de escrita. A habilidade de escrita, ela é adquirida como? Faça um raciocínio comigo. Imagina que você vai participar agora de um campeonato de natação. Esse campeonato vai acontecer em novembro e você nunca nadou na sua vida. Portanto, você vai até uma academia que tem aula de natação, faz a sua matrícula, conhece o seu instrutor passa para você todas as técnicas de natação e você vai lá todos os dias no horário da sua aula e ouve o seu instrutor passar aquelas técnicas e explicar detalhadamente quais são essas técnicas. E durante esse período até novembro, você não entra na água, você não dá braçada, você não aprende a mergulhar, mas você sabe as técnicas. Quando chega o dia do campeonato, você pula na água. E aí o que vai acontecer? Será que você vai nadar? Não, você não vai nadar. Você sabe a técnica, mas você não praticou essa técnica. Então eu quero passar com você para o segundo ponto. Cuidado com as técnicas duvidosas. Cuidado com essas coisas de falar, olha, se você aplicar essa fórmula pronta de redação, você vai ser bem-sucedido. Isso não existe, isso é ilusão. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, para não dizer 30, tá? De experiência com aulas de redação, com realmente vestibulandos. E aqueles que praticam é os que são bem-sucedidos. Exatamente o que acontece com a pessoa que vai aprender a nadar. Eu quero aprender a nadar, eu ouço o instrutor, ele me passa as técnicas, mas eu não pratico, eu não entro na água, eu não me molho, eu não ponho a mão na massa. Então, eu não aprendo. Por isso, eu peço de você, tenha compromisso. E o compromisso não é comigo, não é com a professora Marilene, o compromisso é com você. É você e você. É você que tem que estar disposto a sacrificar, às vezes, a saída para um barzinho, às vezes, a sacrificar aquela série que você quer assistir. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: se você tiver organização, se você fizer um cronograma de estudo, além de você aprender, de você praticar e de você ser bem-sucedido no Enem, você ainda vai ter o seu lazer, porque isso é possível. Mas é essencial que você treine. Treine. E como você vai treinar? A partir das nossas aulas, assim que você começar a praticar aquilo que eu proponho para você, a partir das propostas de redação que eu lhe apresentarei, você com certeza vai praticar. E se você estiver no grupo de mentoria, você vai ter a oportunidade de ouvir a minha correção, de mandar para mim as suas dúvidas, além de você participar de um grupo do Facebook, o nosso grupo, em que nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar ideias,
Você vai aprender com seu colega, você vai aprender comigo, e eu vou acompanhar todas as dificuldades que vocês tiverem e vou propondo aulas para sanar todas essas dificuldades. Então, acredite, você vai ser capaz, mas para isso você tem que ter atitude, você tem que praticar. Bom, vamos entender então, deixar bem claro, eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso. Desculpe que aqui tem um errinho de separação silábica. Olha só, isso não pode acontecer na redação do Enem, viu? Desenvolvimento, o N teria que vir aqui. Não sei porque a configuração aí mudou na hora que eu projetei aqui o nosso slide. Desenvolvimento, eu não posso separar o N, né, do me, porque é uma sílaba única. Desenvolvimento. Como que eu faço essa separação silábica lá na prova do Enem, que está contando com sua competência 1? Você escreve desenvolvimento até o N, coloca o tracinho e coloca o tó na outra na outra linha. Desculpe, a pressa. Então, olha só, desenvolvimento, tracinho e o tó na outra linha, tá bom? Se você não fizer isso, você está cometendo um erro de separação silábica. Então, voltando para a estrutura da redação do Enem. Olha, a estrutura é dissertativa argumentativa. Como assim dissertativa argumentativa? Significa que o seu texto, o texto que você vai produzir, ele tem que ter uma parte da tipologia chamada expositiva ou dissertativa e uma parte da tipologia argumentativa. Qual é a diferença entre essas duas partes? A tipologia expositiva é aquela em que você expõe dados. Por exemplo, a aula que nós estamos tendo agora é uma aula expositiva. Eu estou expondo para você o que é a tipologia dissertativa argumentativa. Então, na parte expositiva, você usa verbos no presente e você expõe ali dados, fatos da realidade, você expõe a sua opinião. E a partir do momento que você expõe a sua opinião na sua tese, você passa a fazer o quê? A argumentação. Por isso que tem as duas partes, a exposição e a argumentação. E tudo que você expõe vai servir de base para você argumentar. Nós vamos ver isso detalhadamente. Portanto, a estrutura da redação é dissertativa e argumentativa. Sendo assim, eu não vou narrar fatos. Meu texto não vai ter personagens, não vai ter enredo, porque eu não vou contar uma história, não vai ter discurso direto e indireto, os personagens não vão falar, uma vez que não tem personagens. Meu texto não pode ser em versos. O meu texto não pode ser um texto descritivo, eu não posso ficar falando do formato de um objeto, do aspecto físico de uma pessoa, porque isso é uma tipologia descritiva, não cabe nesse texto, tá? E você pode perguntar para você, Marilene, mas eu não posso, no meu texto dissertativo argumentativo, descrever, por exemplo, um átomo? Pode, porque aí, na verdade, você vai expor o que é um átomo, como que ele é formado, para argumentar a favor de uma ideia. O que é importante você ter aqui? Olha, você só vai usar na sua redação aquilo que é pertinente para argumentar a favor da sua tese, certo? E como que é a estrutura desse texto? Obrigatoriamente, um texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter uma introdução. O que é a introdução? É o momento que eu vou direto no tema. Portanto, nada de usar aquele tipo de frase para começar o texto assim. Esse assunto é muito discutido no Brasil. A fome é um problema muito sério no Brasil. Não, você não vai fazer assim. Como que você vai fazer? Nós vamos, nas nossas aulas, estudar as técnicas de introdução. A introdução por definição, por conceituação, por enumeração, por frase nominal, por alusão histórica, certo? E se você tiver alguma pergunta a esse respeito, já pode me mandar lá no direct do Instagram, que eu terei o maior prazer em responder. A introdução, ela deve corresponder a um parágrafo, o primeiro parágrafo do seu texto. Depois você vem com o desenvolvimento. Para que serve o desenvolvimento? O desenvolvimento é exatamente onde você vai aprofundar a sua tese, que é a ideia que você quer defender. Certo? Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagina que você introduz um assunto
Vou pegar um exemplo assim, bem lógico, tá? O seu assunto que você vai introduzir é para defender uma salada de frutas, certo? A sua tese é uma salada de frutas. O seu argumento 1 é falar que a salada de frutas tem que ter banana, mamão e abacate. O seu argumento 2 é falar que na sua salada de frutas tem que ter laranja, maçã e kiwi, certo? Tá. Essa é a sua introdução. No seu desenvolvimento 1, você vai falar desse argumento 1, que são as frutas que você listou primeiro. O seu argumento 2, você vai falar das frutas que você colocou em segundo lugar. Só que, ao falar dessas frutas, você vai falar como? Por que usar essas frutas? Por causa das vitaminas? Por causa do sabor? Porque ela está com preço mais em conta? Entende? Isso é desenvolver, é aprofundar. Por que eu estou defendendo que essa fruta tem que ter na salada de frutas? E como que você vai concluir? Você vai concluir retomando essa tese, reafirmando essa tese. E obrigatoriamente no Enem você tem que fazer a tal da PI, da proposta de intervenção. Tudo isso nós vamos ver detalhadamente. Agora eu quero que você entenda que no texto da redação do Enem você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Devido ao número de linhas da folha oficial de redação, o que é viável? É viável que você trabalhe com uma introdução em torno de 8 linhas, 8 a 10 no máximo. Depois, o seu desenvolvimento 1, o segundo parágrafo, também umas 8 linhas, tá? 6 a 8 linhas. O terceiro parágrafo também. E o quarto parágrafo de conclusão. Então, você não deve trabalhar com mais de 4 parágrafos. Por quê? Senão não cabe no seu texto. Marilene, mas eu posso trabalhar com a introdução, um desenvolvimento e a conclusão? Pode, desde que o seu desenvolvimento ele seja um desenvolvimento bem feito. O que é um desenvolvimento bem feito? Ele vai ter um tópico prazal, ele vai ter uma fundamentação, ele vai ter um aprofundamento e um fechamento, tá? Tudo isso a gente vai ver detalhadamente. Bom, quando eu falo de estrutura da redação do Enem, como que eu imagino isso numa folha? Bom, a folha da redação do Enem, ela não tem lugar para você colocar título. Para quem nunca fez o Enem, está aqui, ela não tem título. Por quê? No Enem o título não é obrigatório. Mas se eu colocar título, se você colocar título, você vai colocar na primeira linha e vai escrever o texto da parte da segunda linha, não vai saltar linhas. O ideal é que você não coloque título, porque você vai ter que parar para pensar no título, o tempo é curto, e isso não vai aumentar nem diminuir a sua nota, tá bom? O que é importante? Que você faça parágrafos alinhados. Vou mostrar para você aqui uma folha. Não é a folha oficial da redação do Enem. Eu não sei se vai dar para você ver aí as linhas, mas olha só, tá? Tá vendo a linha? Você vai fazer o seguinte, você vai medir, né? Na linha, mais ou menos 2 dedos, ou 1 dedo e meio, e vai começar o seu parágrafo aqui. E esse parágrafo, ele deve ser alinhado. Toda vez que você for fazer parágrafo, você deve alinhá-lo aqui. Não faça um parágrafo muito estreitinho, porque o que acontece quando você faz um parágrafo muito estreitinho? Às vezes, o seu alinhamento fica um pouco torto e o corretor vai esquecer de observar que aquilo é um parágrafo. Então, faça os parágrafos bem nítidos, 2 dedos e bem alinhados. Mas eu escrevo textos muito grandes, como que eu faço? Então, você vai ter o seguinte cuidado. Você vai fazer só de 1 dedo para você ganhar espaço, tá? E fazer um alinhamento bem feito. E todas as outras frases que não são parágrafos, você vai escrever aqui, ó, bem no início. Outra coisa, no final da folha, você não pode fazer aquele zigue-zague aqui, ó, tá? A frase tem que vir até o final da linha. Então, faça alinhamento de parágrafos e escreva as frases do início até o final da linha, tá bom? Questão de letras. Muito aluno pergunta assim, se a minha letra, né, se eu não tiver uma caligrafia daquelas de fazer babá, eu vou perder nota? Não. A letra tem que ser legível. Se sua letra for legível, não vai ser avaliado se ela é bonita, se ela não é bonita. Ela é legível? E se ela não for legível, o corretor não vai ler aquela palavra e, logicamente,
a sua redação vai ficar prejudicada, né? Então, ó, não marca bobeira, tá? Escreva de maneira legível. Se você tem dificuldade, não tem uma boa, né? Sua caligrafia não é uma caligrafia, você pode experimentar, por exemplo, sair da letra cursiva ou voltar para a letra cursiva, observar o tipo de caneta e assim por diante. Eu, por exemplo, minha letra é muito pequenininha. Então, desde a primeira série da fase de alfabetização, que é aquela época a gente tem que escrever quase que em 2 linhas, o que minha professora me obrigava a fazer? Caderno de caligrafia. Eu fiz caderno de caligrafia durante 2 anos, primeiro e segundo ano. Isso me ajudou muito, porque hoje eu consigo fazer a letra maior, fazer a letra menor, de acordo com a necessidade. Se você é uma pessoa que escreve textos muito grandes, você tem que treinar a diminuir sua letra, para caber na folha. Se você faz uma letra maior, tranquilo. Você pode fazer um texto, né, menor, se você escreve menos e der uma letra maior. Agora, não fique inventando de aumentar a letra na hora de escrever. Escreva aquela letra que é a sua letra habitual, tá bom? Na hora de escrever a redação do Enem, faça a sua letra habitual, ok? Como corrigir os erros? Eu estou escrevendo a minha redação, eu errei. O que eu faço? Eu errei? Nada de ficar, né, rabiscando. O que você vai fazer? Você escreveu, você vai passar um tracinho apenas, sabe? Então, eu escrevi uma palavra aqui. Eu escrevi lá, né, fragmento. E na hora de escrever fragmento, eu coloquei Fragui, mento. Esqueci que era com G mudo. O que você vai fazer? Você vem e passa um tracinho, assim, sabe? Um tracinho em cima da palavra e escreve a palavra corretamente na frente, tá bom? Não é para rabiscar, viu? Respeito às margens, eu já disse para vocês, né? Ir do início até o final da linha e ter uma estética. O texto ele tem que ser um texto que você olha, ele tem uma estética, ele está bem organizado. Porque, gente, a aparência, ela conta não na sua nota, mas ela conta na disposição do corretor para corrigir o seu texto. Lembra que esse corretor, ele tem que corrigir um monte de redação. Ele não vai ficar ali se esforçando, como o seu professor no dia a dia na escola fica, para adivinhar que palavra que você escreveu, tá? Então, treine isso. Organização, fazer bem feito, preencher a linha do início até o final, alinhar os parágrafos, letra legível. Se você está estudando, você provavelmente os seus colegas, os seus professores comentam: nossa, sua letra é legível, não é legível. Se você não está com um professor, você pode perguntar para alguém da sua casa: minha letra está legível? Você lê aqui, vê se você vai esbarrar em alguma palavra, tá bom? Então, com relação à estrutura, é isso, você observar esses itens, que são coisas fáceis para você não perder nota. Quer uma coisa mais fácil que alinhar parágrafos? Quer uma coisa mais fácil que escrever do início até o final? Vou dar alguns exemplos para vocês do que eu falei aqui. Esses exemplos, eles são reais, tá bom? Então, vamos pegar aí o primeiro. Atualmente, a violência tem crescido nas grandes cidades. E isso faz com que as pessoas se sintam inseguras, porque gera muita insegurança na gente. E muito se tem falado sobre a violência, porque violência gera violência. A violência pode ser combatida com alegria e ousadia. Pessoal, vamos aqui comigo. O que você achou desse texto? Manda para mim lá no direct. O que eu achei desse texto? Dessa introdução. Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, esse candidato, ele escreve com uma linguagem informal, isso é, ele escreve como se fala. Exemplo, observa a 4ª linha do texto. Insegurança na gente. Presta atenção. Nada de escrever a gente na gente, certo? Essa palavra é tipicamente da linguagem falada, do coloquialismo. Então, nada dessa palavra mais, tá bom? Não escreva essa palavra mais. Outra observação. Não inicie o seu texto com atualmente. Por quê? O Enem, ele traz um tema atual. Então, já está subentendido que isso é atual. Atualmente é desnecessário. É o tal chover no molhado. Na linguagem do gramatiquês, é o pleonasmo.
ou entrar para dentro, sair para fora, tá? Então, nada de atualmente. Vamos tirar o atualmente e vamos ler essa frase. A violência tem crescido nas grandes cidades e isso faz com que as pessoas se sintam inseguras, porque gera muita insegurança nelas. Ora, se eu estou sentindo insegura é porque algo gerou insegurança em mim. Então, porque gera muita insegurança na gente, é uma repetição da ideia anterior. Olha como que fica bem melhor. Ainda não fica bom, mas fica melhor do que está. A violência tem crescido nas grandes cidades e isso faz com que as pessoas se sintam inseguras. Ponto. Isso chama objetividade. Um texto dissertativo argumentativo ele é objetivo, tá? Próximo período. E muito se tem falado sobre a violência, porque violência gera violência. E muito se tem falado sobre violência. Qual é a informação que isso traz? Ora, se eu estou fazendo um tema, se eu estou fazendo uma redação sobre um tema, que é um tema da atualidade, por que eu vou falar que isso tem se falado muito disso? Eu já sei. Isso não traz informação. O que teria que ser feito agora nesse parágrafo? É ter apontado a causa desse crescimento da violência, ou as consequências desse crescimento da violência, ou citado exemplos de violências mais incidentes na realidade atual, certo? E outra coisa, violência gera violência é um clichê, é uma frase feita. Você deve evitar essas frases prontas, tá? A violência pode ser combatida com alegria e ousadia. Você não está fazendo um texto literário, meu bem, tá? Então, por favor, saia dessa coisa da infantilização. A violência pode ser combatida com alegria e ousadia. Fica parecendo música, né? Sambinha. Não, tá? O que poderia ser feito aqui? No segundo período, apresentar as causas ou as consequências. E nessa última frase, fazer uma alusão à PI, a proposta de intervenção. Certo? Então, esse exemplo é um exemplo de um texto que você não deve fazer. Você não deve introduzir a sua redação dessa forma, viu? Qualquer dúvida, me manda perguntas lá no direct, ok? Bom, professora, como é que eu começo a redação? Gente, essa é uma pergunta que eu ouço muito, muito mesmo. Como que eu começo uma redação? Bom, como que você vai começar a sua redação? Primeiro você vai pensar como você fala, tá? Como assim? Olha, você vai ler inicialmente o tema da redação. Se você já fez a prova do Enem, você sabe, né? Vem lá o tema em negrito. Você vai ler aquela frase e você vai refletir sobre aquela frase, escolhendo as palavras-chave. Quais são as palavras-chave dessa frase? As principais palavras. Por exemplo, quando o Enem foi a persistência da violência contra a mulher. A persistência da violência contra a mulher. O que era chave ali? Persistência, porque o tema já estava falando para você assim, esse problema persiste, ele perdura, ele está vindo de longa data. E o que você tinha que pensar? Olha, persiste, se persiste é porque já foi feita alguma coisa e não foi solucionado. Por exemplo, a sua mãe todos os dias pede para você arrumar o quarto e você não arruma. Certo dia ela entra no quarto e fala assim, mas você insiste em continuar com esse quarto bagunçado? Esse insiste é você persiste. Então, algo já foi feito, é feito e a coisa continua. Por que o Enem colocou a persistência? Porque algumas ações foram tomadas para que a violência contra a mulher fosse sanada, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Delegacia de Mulheres, certo? Mas ela persiste. Então, persistência é uma palavra-chave. Persistência de quê? Da violência contra mulheres. Violência e mulheres. Então, não era violência urbana, não era violência no trânsito, era violência de mulheres. E aí, para você ruminar esse tema, você vai fazer uma tempestade de ideias. O que é essa tempestade de ideias? Essa tempestade de ideias é exatamente você pensar assim: por que persiste a violência contra a mulher? O que já foi feito para que essa violência parasse? Por que há violência contra a mulher? Eu já estudei alguma coisa na escola sobre isso?
Eu já assisti alguma série sobre isso? Eu já li um livro sobre isso? Certo? Aí você está puxando as suas ideias. E você está pensando, você está batendo um papo com você mesmo. Nesse momento, você ainda não leu os textos motivadores, tá bom? Depois é que você irá ler os textos motivadores e você vai tirar as ideias principais de cada texto para você buscar mais conhecimento e para você entender a linha de raciocínio daquele tema que o Enem está propondo, tá? Mas nós vamos ver isso detalhadamente em outras aulas. Agora, nós vamos analisar um outro exemplo de introdução e vamos ver o que você vai achar. A educação é o caminho para a extinção da maior parte dos problemas na sociedade brasileira. No entanto, a falta de prioridade dos governos nessa área, bem como a ignorância do próprio povo, que não se indigna com a falta de qualidade que lhe é oferecida nos serviços educacionais, contribuem para a desvalorização daquilo que deveria ser o elemento de ascensão de um país e das pessoas que nele vivem, o conhecimento. E aí, o que você achou? Gostou, não gostou, achou estranho? É bem feito, não é bem feito? O que você me diz? Bom, vamos bater um papinho aqui. Olha a primeira frase, o primeiro período dessa introdução. A educação é o caminho para a extinção da maior parte dos problemas na sociedade brasileira. O candidato introduz a redação com uma afirmação sobre educação. Qual afirmação é essa? Que a educação, ela extingue a maior parte dos problemas da sociedade brasileira. Essa afirmação é positiva. E como ele vai negar isso, porque ele quer falar que, embora ela seja o caminho para essa extinção, não há efetividade dessa educação, ele introduz um novo período com no entanto. No entanto, é um articulador que introduz uma ideia. Respondeu aí na sua cabeça? Uma ideia contrária. É aquela matéria que nós estudamos lá no 8º ano, depois a gente revê essa matéria no ensino médio, de orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações coordenadas, e, no entanto, a gente estudou como uma oração, uma conjunção que introduz uma oração coordenada adversativa, né? Adversativa é do adversário, que é contrário. Então, esse no entanto é um articulador que vai introduzir uma ideia contrária. Qual é a ideia contrária? A falta de prioridade dos governos nessa área, bem como a ignorância do próprio povo, que não se indigna com a falta de qualidade que lhe é oferecida nos serviços educacionais. Isso contribui para a desvalorização daquilo que deveria ser o elemento de ascensão de um país e das pessoas que nele vivem, o conhecimento. Se fosse prioridade, a educação extinguiria a maior parte dos problemas da sociedade brasileira. Percebe que existe uma estrutura com sentido coerente e coesa? Tá? Essa introdução, ela está completa? Ainda não, mas ela caminhou, porque agora ela não tem vícios de linguagem, ela não apresenta um pleonasmo, ela não apresenta uma linguagem formal, um coloquialismo, né, um vício de oralidade, uma marca típica de oralidade. Ela tem um período introdutório que não é um período vazio, é um período que tem uma ideia já expressa, um posicionamento desse candidato, uma vez que ele conceitua o que é educação para ele. Educação é um caminho para extinguir a maior parte dos problemas na sociedade. Por isso que ela é importante. Percebe as ideias implícitas que nós temos aí? E esse candidato também já deixa claro como que ele vai argumentar a favor da educação. Ele vai apresentar as causas da não efetivação da educação de qualidade, da desvalorização da educação. Por quê? Porque o governo não prioriza, porque o povo não luta para que a educação seja de qualidade. Então, eu já sei qual que é o argumento 1 e qual que é o argumento 2 desse candidato. Isso sugere que essa pessoa tem um planejamento de texto, que ela pensou como ela vai trabalhar o texto dela.
mas ainda faltam umas coisinhas que a gente vai ver. Eu quero que você entenda hoje que para você começar um texto, você tem que ter a ideia, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um projeto de texto, tá bom? Vamos para o exemplo 3. Vamos ver o que vocês vão achar desse exemplo. O brasileiro não é livre. Vive à mercê da elite de criminosos que, desde seu descobrimento, governa o país. Além disso, comporta-se como servente de seus algozes, chancelando por meio do voto, da apatia e ainda mais da ausência de revolta a sua própria ignorância. Por esse motivo, é difícil que a coletividade exija que o interesse público seja, de fato, priorizado, quando sequer se há a noção de que existe um grupo em que se está inserido. Se você quiser pausar esse vídeo para você pensar um pouquinho a respeito dessa introdução, para ver o que você acha, né, se ela é uma introdução bem elaborada, se ela apresenta uma tese, se ela apresenta já argumentos, se ela é uma introdução que antecede o texto, isso é, existe aí subentendido no projeto de texto? Você pode pausar e depois você ouve o meu comentário, tá bom? E não se esqueça, qualquer dúvida, coloca no nosso grupo de Facebook ou manda através do direct no meu Instagram para que você possa, né, interagir comigo, interagir com os demais participantes do nosso grupo, para que a gente possa fortalecer uns aos outros e aprender mais e rapidamente, que o nosso tempo está curto. Bom, então vamos lá. Esse candidato começa com uma afirmação: o brasileiro não é livre. Opa, como assim o brasileiro não é livre? Percebe que é uma estratégia que já cria, né? Não sei como que você fala aí, mas aqui na minha terra a gente fala assim, uma pulguinha atrás da orelha, deixa ali uma incógnita: o brasileiro não é livre? Mas nós vivemos num país democrático, como assim? Já desperta uma coisa. Por que ele vai, né, fundamentar essa afirmação? O brasileiro não é livre. Vive à mercê da elite de criminosos que, desde o seu descobrimento, governa o país. Além disso, comporta-se como servente dos seus algozes, chancelando por meio do voto, da apatia e ainda mais da ausência de revolta a sua própria ignorância. Percebe que ele fala que o brasileiro não é livre por quê? Porque ele se deixa levar, é como um barco à deriva. Ele se deixa levar por essa elite de criminosos e ele fala desse descobrimento. Então, ele está respaldando e no desenvolvimento ele vai fundamentar isso aí. Por que é desde o descobrimento? Portanto, esse aluno vai usar um repertório histórico, tá? E depois ele fala, por esse motivo dessa subserviência histórica do brasileiro, aqui eu já me lembro, né, do Homem Cordial, me lembro já de alguns repertórios que talvez esse aluno vá até usar. Por esse motivo, é difícil que a coletividade exija que o interesse público seja, de fato, priorizado, quando sequer se há a noção de que existe um grupo em que se está inserido. Isto é, ele respalda na ideia de que o brasileiro não tem noção de coletividade. E dá para fundamentar isso muito no desenvolvimento. Portanto, é uma introdução que está quase no caminho da excelência. Mas falta uma coisinha. Falta a cerejinha do bolo que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Espero que você tenha gostado da nossa segunda aula bônus, que você já esteja aí antenado da importância que é dominar a estrutura e introduzir bem o seu texto. E não perder os pontos fáceis da redação. Alinhamento de parágrafos, preencher toda a linha até a margem, fazer uma divisão silábica correta, fazer uma letra legível e cumprir o texto dissertativo e argumentativo. Até mais. Um abraço.